Salve galera, eu sou o biólogo Fabrício Assunção, esse é o canal Bioexótico, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, peço que já se inscreva no canal, ative o sininho e já deixe o seu like. Bom, o vídeo de hoje eu fiz pensando numa evolução para o canal. Eu já tenho alguns vídeos já no YouTube sobre terrários bioativos e eu decidi fazer um terrário novo. Eu fiz uma viagem para a Espanha umas 2 semanas atrás, e lá eu tive a oportunidade de comprar um terrário que eu gostei muito das medidas, do estilo do terrário, e eu trouxe o terrário da Espanha para poder fazer uma troca de terrário dos meus dois Philosummas lineatas. Então eu vou preparar aqui o passo a passo para vocês como eu preparei esse terrário bioativo para os dois Philosumma. São 2 fêmeas, não tem nome ainda. Eu peço que você deixe aqui nos comentários uma sugestão de 2 nomes para 2 fêmeas de Philosumma lineata. O vídeo sobre esse lagarto, eu vou deixar o card aqui em cima e vocês vão poder assistir o vídeo sobre essa espécie. Mas em breve eu faço outro vídeo atualizando um pouco os dados, agora que eu tenho um pouco mais de vivência sobre esses animais, um pouco mais de convívio com eles na criação, e eu faço uma atualização em breve. Então esse vídeo é sobre eu montando o terrário, o passo a passo desse terrário, e eu espero que vocês gostem de como ficou esse terrário, que eu achei que ficou muito bom mesmo. Eu vou depois mudar todos os meus terrários, vou tentar fazer uma forma mais profissional, uma forma um pouco mais agradável aos olhos de todos. Então, para de falação, bora pro vídeo, seja muito bem-vindo. Já deixa o like de vocês e vamos pro vídeo. Salve galera, eu vou explicar para vocês aqui, o vídeo está um pouco acelerado, vou explicar um pouquinho o que eu estou fazendo, beleza? Estou colocando aí um pouco de terra vegetal, lembrando que não pode ter produtos químicos nessa terra vegetal. Agora eu estou colocando um pouco de musgo, que é para poder manter um pouco mais a umidade. Aí eu coloco um pouco mais de terra vegetal, que eu não queria misturar os dois de qualquer jeito. Colocando agora uma mistura de terra vegetal com fibra de coco, que é a mistura que eu já mantenho, que eu utilizo até para as tarântulas. Isso é importante para poder manter a umidade, importante para manter os colêmbulos saudáveis, porque aí vai ter matéria em decomposição, beleza? Esse daí é a placa prensada de cortiça. Eu vou utilizar isso daí vai ajudar. Ela tem 2 centímetros de espessura. Eu vou colar ela no fundo aqui. Ela vai ajudar não só como enfeite, mas também vai ajudar a manter a temperatura do terrário, que a cortiça é um excelente isolante térmico, assim como o isopor. E os bambus, gente, para essa espécie é extremamente importante ter varas de bambu dentro, para poder eles andarem, seja dentro do bambu, seja na parte de fora. Isso ajuda muito na adaptação deles ao terrário. Então eu coloco algumas placas. Esses pedaços que eu estou pegando são pedaços de cortiça, dessa placa de cortiça que eu quebrei. Essa placa ela tinha 50 por 50 centímetros. Então eu fiz o corte, o que sobrou eu quebrei em vários pedaços para poder fazer umas plataformas ali, tanto para apoiar algumas plantas, quanto para o próprio animal ficar ali um pouco quando quiser descansar, sei lá, ou se esconder. São animais, lembrando que são animais bem assustados, é importante sempre ter esconderijo para eles. Essa planta eu já utilizava no terrário deles. Inclusive uma das fêmeas dormia dentro dessa planta. Eu espero que ela continue dormindo. Vou limpar um pouquinho, que está um pouco sujo de fezes. E vou colocar algumas bromélias. Essas bromélias elas já são adaptadas a ficar em terrário. Eu comprei com um rapaz que ele já mantinha elas em terrário. Ele vende, é especialista nisso. Eu vou ter que colocar um pouco de iluminação mais forte para poder essas plantas crescerem com melhor facilidade. Lembrando que esse terrário ele é gradeado em cima tem uma grade, e nas laterais ali também tem aqueles 2 furos que vocês podem perceber. Essa plataforma do meio eu vou utilizar para colocar ali alguma fruta, alguma papinha de fruta, essas coisas para poder o animal se alimentar também ali no meio. Reparem que eu não estou colocando nada ali na lateral direita, porque ali vai ser onde vai ficar, ó a mágica, ó, colei vários pedaços. Ali no canto vai ser onde vai ficar o aquecimento do terrário.
Então por isso que ali naquele cantinho direito eu não coloquei nenhuma plataforma nem nada. Agora eu vou colocar os colêmbolos. Eu tenho duas criações de colêmbolos ou springtails. São duas espécies diferentes, uma espécie um pouco maior e uma espécie que é um pouco menor. Eu acho que não tem problema colocá-las juntas, mas eu crio elas separado para poder saber como é que está a reprodução de cada espécie. E aí dentro do terrário eu vou colocar as duas juntas. É uma espécie um pouco maior, uma espécie um pouco menor. Essa espécie aí já é um pouco maior. Bater um pouquinho devagar aqui para poder cair bastante colêmbulo ali dentro. Os colêmbulos eles vão ajudar, para quem não sabe, eles vão ajudar na decomposição da matéria orgânica. Aí eu vou tentar filmar um pouco eles de perto. Eles fazem essa decomposição de matéria orgânica, seja das fezes dos animais, seja de pedaço de fruta, resto de alimento, eles decompõem tudo isso. É muito importante para um terrário bioativo. E agora eu vou colocar os tatuzinho bola, tatu de jardim, isópodes, isopódes. Eles também são muito importantes para os terrários bioativos, mas eles têm um problema. Se eles forem muito pequenos, igual para essa espécie que são Pheusuma, são lagartos pequenos, os lagartos podem se alimentar deles. Então eu tenho que estar sempre repondo esses tatuzinho bola no terrário bioativo. Apesar de que eu fiz bastante esconderijo para eles, mas eles acabam virando alimento uma hora ou outra. Agora vamos colocar as duas fêmeas. Essa espécie é Pheusuma lineata. Eu já deixei aqui o card do vídeo explicando sobre essa espécie e montando também o terrário que elas estavam até hoje. São animais bem sensíveis. São animais que eles não gostam de que fique pegando eles, que fique manuseando eles. Então são animais mesmo para poder você ficar olhando e admirar. Não são animais para você ficar pegando na mão. Consegue fazer alimentação, eu consigo alimentar alguns nas pinças, no dedo, mas eles normalmente não gostam muito disso, dessa aproximação. São animais curiosos, mas são animais que preferem não ter muito contato com a gente. Qualquer movimento brusco aqui, se eu assustar ele um pouco, pode ser que ele solte a cauda e aí leva aí uns 2 ou 3 meses para poder a cauda crescer de novo. Então, todo cuidado é pouco nesse momento de troca de terrário. Engraçado que esses lagartos, os Pheusumas, não só essa espécie, eles acabam acostumando com o dono, com a pessoa que está sempre lá colocando comida. Se aparecer uma pessoa diferente dentro do quarto, eles vão estranhar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei muito de preparar esse terrário. Acho que é uma das partes que eu mais gosto no hobby. Além de ter os animais, é preparar o terrário para eles. Aqui o terrário ele está, digamos que 90% pronto. A alteração que eu vou fazer nele é talvez a posição dessa lâmpada. E eu vou colocar mais lâmpadas nele por causa das plantas, porque as plantas precisam de mais lâmpadas com mais potências de lumens. As lâmpadas UVA UVB, elas possuem uma radiação fraca de lumens e as plantas exigem muito mais, tipo uns 4.000, 5.000 talvez. Então acho que será a única modificação que eu vou fazer nesse terrário por enquanto. E vamos ver se os animais se adaptam bem, se eles vão gostar também desse terrário, se vai ser um terrário bom de trabalhar com eles, de alimentar do dia a dia e tal. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. E até o próximo vídeo da semana que vem. Valeu!